Olá, meus amores, tudo bem? Queridos, vamos dar início à nossa aula de ensino religioso, não é? Fiquem de pé, convida aí pai, mãe, você tá aí? Irmãos, fiquem de pé conosco, convido gentilmente a ficarem de pé, vamos ficar de pé e vamos orarmos a oração que Jesus nos ensinou. Orar para alguns, rezar para outros, mas juntos, né? Convido a todos vocês a ficarem de pé para que nós possamos fazer a nossa oração. Aos cristãos católicos, façam o sinal da cruz antes e após a oração. Vamos agradecer. Domingo agora é o dia no calendário reservado para as mães, correto? Está lá, né? O domingo de maio, o primeiro domingo de maio, é o dia das mães. Mas vocês sabem que todos os dias é o dia da mãe. E todos os dias nós a presenteamos com gentilezas, delicadezas, um bom dia, uma boa tarde, como a senhora está, observar. Mamãe sorriu bastante hoje pela manhã, mamãe deu uma franzida na testinha dela, o que ela está pensando, o que está afligindo minha mãe. Um abraço bem apertado. Tudo isso vale mais do que um presente que costumamos comprar no domingo. Então não precisa, professora, comprar? Precisa sim. Compra uma blusa bonita, uma roupa, um celular, eu não sei, depende muito, não é? Dos gostos da mamãe e do papai. Mas compre aquilo que ela possa usar, né? Que ela possa ficar ainda mais bela do que ela já é. Mas vamos ficar de pé, fiquem de pé. Vamos iniciar a nossa aula e você agradece por ela estar ali, por ser uma mãe extremamente presente, por ser uma esposa presente, por poder, né, ter a sensibilidade de se antecipar às coisas, se antecipar aos fatos, por ela dizer o não, que machuca você e que deixa você triste, mas lá na frente você vai entender que cada não dado é um tijolinho que ela colocou na base da tua formação, do teu caráter, da tua personalidade. Cada não nos faz evoluir. Então agradece a essa mãe maravilhosa que Deus te presenteou e vamos dar início à nossa aula. Vamos lá, todos de pé. Vamos começar a nossa aula, dar início à nossa aula em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Trouxe como leitura bíblica, e creio eu que vocês estão com as Bíblias de vocês, então também façam essa leitura em grupo, com a família. O livro hoje a ser estudado é Mateus é Novo Testamento. O capítulo de Mateus é o 5 e o versículo o 6. Veja o que nos diz, ouçamos aqui o que nos diz a palavra de Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Antes de mais nada, meus amores, eu preciso explicar para vocês o que é ser uma pessoa bem-aventurada. Um bem-aventurado, ele é uma pessoa feliz, abençoado. Por isso o termo bem-aventurado. E o texto é bem claro, ele diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. As pessoas que têm fome e sede de justiça, elas
tem uma necessidade urgente de que a justiça se faça. E por que, professora, você está falando sobre justiça? Eu estou falando sobre justiça, meus amores, porque o conteúdo que nós trabalharemos hoje em nosso livro de ensino religioso, que está na página 37, tem como título um símbolo contra a injustiça. Na nossa atividade anterior, nós também temos um texto, não é? E o texto nos indaga. O mundo tem jeito? E então eu pergunto para vocês, meus amores. O mundo tem jeito? A primeira questão que tem na atividade que eu passei anteriormente, a primeira questão, ela já pergunta, não é? Apresente seus argumentos a respeito de uma ou outra proposição sobre a natureza dos seres humanos, não é? A nossa natureza, não é? Há quem diga que a natureza do homem é ser bom, outros vão dizer que não é totalmente bom. Mas a respeito da natureza humana, não é? E a respeito desse mundo. O mundo tem jeito? O mundo descrito no texto, e eu amplio ainda mais esse questionamento e trago para a nossa realidade. O mundo no qual nós vivemos, ele tem jeito? Será que tem? Será que esse jeito, a resposta para essa pergunta está numa caixinha e vai ser solucionado assim de um dia para a noite? Temos certeza de que não irá acontecer, não é? É muito provável que a nossa resposta esteja carregada, assim, por o peso do momento no qual nós estamos vivendo. E você pode tender, não é? A se deixar levar por toda essa situação que está à nossa volta e na qual nós estamos vivendo, sem querer vivê-la, mas eu convido a viver esse momento, porque dessa experiência nós iremos crescer. Então, é bem provável que as respostas estejam carregadas com uma certa negatividade. Não conseguirmos ver a luz no fim do túnel, não é? Todo esse problema expôs e deixou bem claro diante de todos nós a nossa fragilidade humana, não é? Um homem que consegue ir à lua, o homem que tem na mão toda a tecnologia possível, apenas com um cliquezinho em um celular, está proibido de sair de casa, porque um vírus invisível e letal tomou conta de todo o planeta, assim, de um dia para a noite. Dormimos e acordamos em um mundo totalmente diferente. Então, é bem provável que essa resposta, o mundo tem jeito, pode estar um pouco carregada, se trouxermos para a nossa realidade. Mas vamos encontrar essa luz no fim do túnel? Vamos tentar encontrá-la, não é? De uma maneira ou de outra, a ciência está aí, ávida e desejosa por encontrar uma resposta, não é? Para dar uma resposta eficaz, um remédio que possa solucionar esse problema. Mas bem, meus amores, voltando para o nosso conteúdo, a citação que eu apresentei para vocês, bíblicas, essas pessoas que são bem-aventuradas, felizes aqueles que desejam ansiosamente, que buscam justiça, não é? Quando você vai buscar a justiça, você está buscando o quê? O que seria, não é para vocês, o que seria ser justo? O que seria uma justiça? Agir de forma justa para vocês, o que seria? Vamos ler. Eu peço que vocês me acompanhem aqui na leitura do nosso texto que trabalharemos hoje. E juntos iremos descobrir, iremos encontrar uma resposta para esse questionamento que eu fiz agora, tá bom? Um símbolo contra a injustiça. A mitologia grega conta que Zeus havia proibido os seres humanos de possuírem o fogo, que era prerrogativa dos deuses. Prerrogativa que é um privilégio, uma regalia, ou seja, somente os deuses tinham acesso ao fogo. Mas Prometeu desobedeceu às ordens
E aqui nós vamos acompanhar a história. O que foi que aconteceu com ele por ter desobedecido às ordens. O céu e a terra já estavam criados. A parte ígnea mais leve tinha se espalhado e formado o firmamento. O ar colocou-se de seguida. A terra, como era mais pesada, ficou por baixo e a água ocupou o ponto inferior, fazendo flutuar a terra. Neste momento, assim criado, habitavam as plantas e os animais, mas faltava a criatura na qual pudesse habitar o Espírito Divino. Vejamos aqui, é muito fácil de perceber que aqui é uma resposta do ponto de vista mitológico. Aqui já é o ser humano, não é? Tentando explicar o universo, tentando explicar a existência, como surgiu o nosso planeta, como surgiu a Terra, não é? À medida em que nós formos lendo, nós iremos entender que aqui também, do ponto de vista mitológico, é uma resposta para a criação humana, como o homem foi feito. Ao longo da leitura nós iremos entender. Foi então que chegou à terra o titã Prometeu, descendente de uma antiga raça de deuses destronadas por Zeus. O gigante sabia que na terra estava adormecida a semente dos céus. Por isso, apanhou um bocado de argila e molhou-a com um pouco de água de um rio. Com essa matéria fez-se o homem, à semelhança dos deuses, para que fosse o senhor da terra. Tirou das almas dos animais características boas e más, animando assim a sua criatura. E Atena, deusa da sabedoria, admirou a sua criação e insuflou naquela imagem de argila o espírito com o sopro divino. É muito provável que vocês estejam dando uma certa franzidinha na testa ao se depararem com palavras como ígnea, firmamento, insuflou, um pouco mais adiante, vaguear. Propositadamente, a professora trouxe apenas a explicação para a palavra prerrogativa, não é o significado de prerrogativa. As demais também servirá como parte da atividade quando vocês fizerem uma releitura, e aí eu aconselho vocês a não ir buscar no Google. Pega um dicionário físico mesmo e vai procurar os significados e depois você faz uma releitura aplicando um significado para que você possa enriquecer o teu vocabulário. A atividade aqui tem como objetivo principal enriquecer uma palavra a mais. É sempre bom para o nosso vocabulário. É sempre interessante você dominar, ter, não é? Ali a seu dispor uma quantidade significativa de palavras das quais você realmente conhece o significado para que possa usá-la da maneira adequada. Foi assim que surgiram os primeiros seres humanos que logo povoaram a terra, mas faltavam-lhes conhecimento sobre os assuntos da terra e do céu. Vagueavam sem saber a arte da construção, da agricultura, da filosofia. Não sabiam caçar ou pescar e nada sabiam sobre sua origem divina. Aqui já nos explica, não é, do ponto de vista mitológico, como surgiu a terra e como surgiram os homens. Prometeu aproximou-se e ensinou às suas criaturas todos esses segredos. Inventou o arado para o homem poder plantar, a cunhagem das moedas para que houvesse o comércio, a escrita e a extração do minério, ensinou-lhes a arte da profecia, da astronomia, enfim, todas as artes necessárias ao desenvolvimento da humanidade. No entanto, faltava-lhes ainda um último dom para se poderem manter vivos, o fogo. Mas vocês lembram, meus amores, que no início da leitura já deixa claro que o fogo era uma prerrogativa, ou seja, um privilégio dado somente aos deuses. Só aos deuses era dado o direito de ter o fogo. Este dom, entretanto,
Entretanto, havia sido negada à humanidade pelo grande Zeus. Porém, Prometeu ganhou apanhou um caule do nártex, aproximou-se da carruagem de Febo, o sol, e incendiou o caule. Com esta tocha, entregou o fogo à humanidade, dando-lhe assim a possibilidade de dominar o mundo e os seus habitantes. Bem, percebam que o fogo aqui é um determinante. Assim como para a história da humanidade também, o fogo, a descoberta do fogo também foi um determinante para a evolução dos seres humanos, não é? De uma forma em geral. Então também percebam aqui a importância desse fogo ser introduzido nas explicações do ponto de vista mitológico para o surgimento do homem, o surgimento da terra, a origem da terra, a origem do homem, não é? O homem que já tinha sido feito, mas que ele precisava do fogo para manter-se vivo. Zeus, porém, irritou-se ao ver que o homem possuíra o fogo e que a sua vontade tinha sido contrariada. Por isso, preparou no Olimpo a sua vingança. Mandou que Hefesto fizesse uma estátua de uma linda donzela, a que chamou Pandora, a que possui todos os dons. Afrodite deu-lhe a beleza, Hermes o dom da fala, Apolo a música. Zeus pediu ainda que cada imortal reservasse um malefício para a humanidade. Esses presentes maléficos foram guardados numa caixa que Pandora levava nas mãos. Pandora então desceu à terra, conduzida por Hermes, e aproximou-se de Epimeteu, que tem como significado aquele que pensa depois, o irmão de Prometeu. Epimeteu, que pensa depois, é irmão de Prometeu, aquele que pensa antes. E diante dele abriu a tampa do presente de Zeus. Foi então que a humanidade, que até aquele momento havia habitado no mundo sem doenças ou sofrimentos, se viu assaltada por inúmeros malefícios. Pandora tornou a fechar a caixa rapidamente, antes que o único benefício que havia na caixa escapasse, a esperança. Vocês viram o que foi que aconteceu com a Pandora? A Pandora, quando desceu à terra e trouxe consigo a caixa, né, a famosa caixa de Pandora, ela se direcionou a quem? A Epimeteu ou a Prometeu? Baseiem-se para a resposta, tenham como uma base, não é? Como um suporte para responder o significado do nome das pessoas. Epimeteu, aquele que pensa depois. Prometeu, que pensa antes. Se ela tivesse entregado a caixa, apresentado a caixa, dado a caixa de presente para Prometeu, levando em consideração o significado do nome, será que Prometeu teria aberto a caixa assim na hora em que ele recebeu? Sim ou não? Não é? É muito provável que ele tivesse parado para pensar, se questionado um pouco, não é? Isso baseado nas explicações dadas para os nomes. Epimeteu, aquele que pensa depois, ou seja, eu faço tudo agora e penso sobre tudo que eu fiz depois. Já Prometeu, aquele mais com o pezinho atrás, não. Vou pensar um pouco e depois eu tomo algumas decisões. Então, ela inteligentemente ela foi para Epimeteu, foi presentear com a caixa Epimeteu. Zeus dirigiu a sua fúria contra o próprio Prometeu, mandando que Hefesto e seus serviçais Creta e Bia, o poder e a violência, o acorrentassem a um penhasco do Monte Cáucaso. Mandou ainda uma águia devorar diariamente o fígado de Prometeu, que contudo se regenerava cada dia. O sofrimento durou por inúmeras eras, até que Hércules passou por ele e viu seu sofrimento. Abateu a gigantesca águia com uma flecha certeira e libertou o cativo das suas correntes. Entretanto, para que a vontade de Zeus fosse cumprida, o gigante passou a usar um anel com uma pedra retirada do monte. Assim Zeus sempre poderia afirmar que Prometeu se mantinha preso ao Cáucaso. Bem, aqui vamos entender por que o título diz, né, um símbolo contra a injustiça.
Do ponto de vista, nós podemos entender o que vem a ser injustiça aí. Do ponto de vista do Titã Prometeu, do ponto de vista de Zeus e do ponto de vista de Hércules. Do ponto de vista de Prometeu, se vocês perceberem, quando ele terminou toda a criação, ele entendeu que o homem precisava permanecer vivo. Então, do ponto de vista dele, se nós pudéssemos até pensar, né, como ele poderia ter chegado à seguinte conclusão: nossa, não é correto, é tão injusto que somente os deuses tenham acesso ao fogo, tenham acesso à vida, não é isso? Porque o que ele diz é o seguinte, lá no segundo parágrafo da página 38, as duas primeiras linhas do segundo parágrafo. No entanto, faltava-lhes ainda um último dom para se poderem manter vivos, o fogo. Então, o fogo aqui, meus amores, está relacionado à vida. Então, do ponto de vista de Prometeu, era um absurdo que a vida, o direito à vida, estivesse ali reservado somente aos deuses. Mas será que a forma com a qual a atitude de Prometeu em roubar o fogo também não pode ser considerada como uma injustiça? Do ponto de vista de Zeus, ou seja, aqui já a justiça por uma outra ótica, uma outra visão. A justiça já do ponto de vista daquele que julga, não é? Por exemplo, há um juiz, é exigido de um juiz que ele haja, não é? Que ele julgue moralmente de uma forma imparcial e equitativa. Ou seja, que ele se isente totalmente, seja completamente imparcial diante de um réu e daquele que o está acusando. Não pode haver entre eles nenhum laço, entre eles e o juiz não pode haver nenhum laço de relações, seja ela parentais ou então pelo menos de proximidade. Ele não pode, não é? Diante de uma situação que um juiz pega um caso no qual tem uma pessoa de sua relação que está envolvida, imediatamente ele passa o caso para uma outra pessoa, porque é capaz do julgamento dele ser baseado ali pelas relações que ele desenvolve com determinada pessoa. E Zeus, quando vai julgar, não é? Prometeu, ele está tomado por uma raiva, ele foi contrariado, não é? E ele diz aqui, né, ele tomado por uma raiva, ele se irritou e preparou uma vingança. Vingança não é próprio de um juiz não está ali para vingar-se de nada. Subentende-se que a vingança, não é? Ela vem de uma pessoa que foi ferida em algum aspecto da sua vida, magoada. Então, ela apela para a vingança. A um juiz não é dado esse direito. Ele não pode julgar nada baseado em suas emoções. Ele tem que ser completamente neutro. Imparcialidade está ligado diretamente à neutralidade. E a imparcialidade é um pré-requisito básico para quem está na condição de julgar. Bem, meus amores, então a atitude de Zeus, será que o julgamento dele foi um julgamento correto? Tomado por emoções tão fortes, por emoções de raiva, irritação, contrariedade, será que ele tomou a decisão certa? Será que o julgamento dele foi certo? E do ponto de vista de Hércules, lá no final, que ele liberta, não é? Zeus aplicou uma punição a Prometeu. Ficar lá amarrado no penhasco, todos os dias a águia vinha, comia o fígado de Prometeu, todos os dias o fígado dele se regenerava, para que o sofrimento dele fosse ainda maior. Mas o que acontece? Hércules liberta Prometeu, porque ele mata a águia, mas ele faz um acordo ali com Zeus, não é isso? E o acordo gira em torno de que Prometeu vai ter que usar um anel com uma lasca da rocha lá do penhasco do Cáucaso, como prova de que ele
se mantivesse preso ali ao Cáucaso, usando o anel. O anel para ele seria essa aliança, né? Na qual ele ficaria eternamente preso ali ao penhasco. Então, são várias formas aí de pensamentos com relação a aplicar a justiça, a injustiça que aconteceu. Então, Hércules, ele tenta, não é, arrumar um meio termo para que ambas as partes saiam felizes desse acordo.